Uma vez mais estamos aqui no podcast Plena Unção e eu estou com o professor Paulo Moraes. Que Deus te abençoe, amigo. Amém, pastor. Paz de Cristo. O Apocalipse não é para assustar nem atormentar. Não. É para alegrar o coração e trazer conforto. Exatamente. Porque o senhor disse uma coisa muito importante outro dia, que tem muita gente que às vezes se assusta. Sim. Aquilo que deveria ser uma alegria, uma satisfação, foi pregado a história do arrebatamento, né, do advento de Cristo, o Apocalipse, para amedrontar as pessoas, tira as crianças da sala. Sim. A gente vai pedir para as crianças ficar na sala para nos assistir, não é isso? É isso. Vamos lá, para o capítulo de número 6, meu pastor. 6. Então, no capítulo de número 5 está o Cordeiro, Sim. que toma o livro, né, da destra, da direita de Deus. No capítulo 6 agora, nós estamos observando ele desatando os selos. Desatando os selos. Desatando os selos. São 7 selos. 7 selos. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. 7 taças e 7 trombetas depois. Isso. Que coisa, né? Por que o número 7? Então, o número 7, ele aparece na Escritura Sagrada como um todo cerca de 422 vezes. Certo. Só no livro do Apocalipse ele aparece 54 vezes. Porque o número 7, diferentemente do que algumas pessoas, principalmente, né, que não conhecem a Escritura Sagrada, dizem é o número da inverdade. Não. O número 7, ele traz consigo a ideia de totalidade, Plenitude. completude e, curiosamente, verdade e, principalmente, acima de tudo, da perfeição de Deus. Coisa maravilhosa, né? Por isso, então, que esse número ele é predominante no livro do Apocalipse. Repito, 54 vezes. A completude, a perfeição, a totalidade. E de Gênesis até Apocalipse De a Deus. gente vê o número 7 se repetir em várias ocasiões. Sim. No 7º dia descansou Deus. As 7 voltas de Jericó. Que mais? No Antigo Testamento, você fala 7 voltas na cidade de Jericó. Jericó. E o que mais? Vamos lá, os 7 mergulhos de Naamã. Vamos lá. Sim, Naamã mergulhando 7 vezes. Deixa eu tentar lembrar-me aqui os 7 anos de fome. 7 anos de fome. Lá do livro de Gênesis. Na verdade, as vacas eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 vacas magras. Então, olha aí. Então, está aparecendo o número 7, né? No livro de Levítico, por exemplo, ele aparece cerca de 43 vezes. Meu Deus. E assim sucessivamente. A questão da purificação leva 7 dias. Da purificação, 7 dias, sim. Não é? Isso aí eu acho que em Levítico. Levítico. Agora não sei os capítulos 13 e 14, se não me falha a memória. 7 vezes. 7 vezes, e aí vai. E aí vai. E chega um momento em que nós olhamos e alguém pode dizer, como é que pode isso acontecer? É porque existe uma razão. Existe uma razão. Assim como é o número 3, assim como a numerologia bíblica. Que há pessoas que não consideram, mas existe um fundamento também nos números, e Deus, por ocasião, nós vemos, por exemplo, o número 40, é o número de tribulação, de provação, não é? Mas vamos voltar lá para o capítulo 6, porque é tanto assunto, rapaz. Esse pastor Paulo vai pensando o assunto aqui. Vamos lá. E havendo? Então, havendo o cordeiro aberto, um dos selos, ele abre. Vamos, antes, fazer só um comentário sobre esse livro aqui. Tem muita divergência entre os estudiosos. Sim. Sobre o conteúdo do livro, mas isso é uma questão deles. Nós não temos compromisso com os estudiosos, o nosso compromisso é com a Escritura Sagrada. Verdade. Ora, qual é o conteúdo do livro? Não há dúvida no que diz respeito ao conteúdo do livro quando se observa o contexto. O conteúdo do livro, ele é revelado a partir do momento em que Cristo, ele abre os selos. Quando ele vai desatando ou quebrando os selos, o conteúdo do livro vai sendo revelado. Então é muito mais prático entender que
o conteúdo, né, do livro abrange o período que vai desde o momento em que Cristo abre o primeiro selo, certo? Até o começo do estado eterno depois do reino milenial. Sim. Fato. Então eu não tenho nenhuma dificuldade de compreender o conteúdo do livro, porque está aqui, está claro no texto. Não tem enigma, né? Porque é um mistério revelado. É um mistério revelado, pastor. A Escritura Sagrada é um livro simples. Existem passagens que são mais complexas, difíceis de se entender. Tudo bem. Porém, tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos, Ele deixou na Escritura Sagrada de forma simples. Algumas pessoas é que, sabidas demais, a ponto de querer ensinar, inclusive, ao próprio Deus, é que complicam as coisas. É verdade. Porque ele está com o livro, o Senhor Jesus, ele pega o livro, ele está como quer dizer. Vamos ver o conteúdo do livro. O que é que o livro contém? Desata os selos. Opa, aí quando ele desata os selos, opa, aparece um cavalo branco. Pronto, é o conteúdo do livro. E é a questão da simbologia do cavalo, como acontece no livro de Zacarias. Sim. Que Deus mostra para o profeta Zacarias os cavalos, baios, pretos e etc. Eram agentes para cumprir uma missão e uma tarefa estabelecida por Deus. Sim. O que vai acontecer exatamente nessa abertura. Nessa abertura. É Deus mostrando de ponta a ponta que é Ele que tem um controle. Isso. Porque a ideia de hoje de muitos cristãos é que, na verdade, parece que existe um duelismo entre Deus e o diabo. Nunca houve. Não. Nunca houve. Deus nunca esteve nem o inimigo páreo a páreo. Deus está acima. Sim. É Ele que governa, é Ele que reina, é Ele que domina. Então a ideia de colocar um Satanás, um Satanoa, não é, de chifre, de cauda e tal, guerreando com Deus e Deus tendo que uma hora esconder-se, não existe essa possibilidade. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca Ele pode matar. O nosso Deus pode acabar com tudo. Mas por que não o fez? Aí você vai entender à medida que você nos acompanhar. Sim. Vamos lá para o primeiro efeito desta abertura deste selo. Então, ele, no versículo 1, um dos selos, né? João escreve, né? Olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Aí no versículo 2 ele diz que olhou e o que se descortina diante dele? Um cavalo branco. E o que estava sentado sobre esse cavalo tinha um arco. Certo. Foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Aí muita gente diz que esse aí o primeiro selo é o Cristo. É contradizente, ou é contraditório. Sim, muito contraditório. Como é que Cristo sai e vence, logo depois vem um pior cavalo e atropela tudo e piora. Então, que vitória foi essa? Na verdade, o que muita gente confunde é Apocalipse 19, do versículo 11 ao 21, que fala do verdadeiro cavaleiro branco, que é Cristo. Esse aqui, portanto, não representa Cristo. Não. Representa quem? É o anticristo. É o anticristo. Ainda que alguns tenham dificuldade de aceitar isto. Mas, pastor Marcos, o que acontece? E ouvintes do nosso podcast. O anticristo é uma personagem central no livro do Apocalipse. Sim. E na Escritura, esse é um ponto interessante. O anticristo ele é mencionado diversas vezes a partir do Antigo Testamento. Isso é um fato interessante. E muito curioso, porque Deus permitirá que ele se torne um instrumento de Satanás. Aí dentro do que o Senhor falou, que é um ponto muito importante. Aparece no Apocalipse a expressão foi-lhe dado. Quando se lê foi-lhe dado, quem é que está dando esse poder, essa autoridade? O próprio Deus. O próprio Deus permitindo. Exatamente. Vamos ler aqui. Estando assentado sobre... Foi-lhe dado uma coroa. Coroa aqui tem um simbolismo de quê? De comando, sim, de poder, de autoridade.
Então, ele saiu vitorioso e para vencer. Exato. Foi-lhe dada. Quem dá qualquer coisa a alguém, unicamente, só quem tem esse poder é Deus. É verdade. Porque eu sei que algumas pessoas podem achar uma coisa estranha, e isso aí não tem nenhum problema, mas para cumprir o propósito de Deus, o anticristo, na verdade, ele também é um instrumento que Deus irá utilizar. Porque tanto a partir do livro de Daniel, quando Daniel fala sobre este ser, o anticristo, e ele aponta que ele vencerá os santos, olha só que coisa interessante. Já a partir do profeta Daniel, ele vencerá os santos, que é o anticristo. Os santos mencionados por Daniel, e que são os mesmos santos que são mencionados no livro do Apocalipse, serão os judeus daqueles dias. Então já o profeta Daniel escrevia que no futuro o anticristo viria e venceria estes santos, ou seja, os perseguiria e os mataria, que é o que vai acontecer no período da tribulação, que o anticristo irá perseguir e matar muitos santos judeus naqueles dias. Então é o que o senhor falou, não existe esse negócio de uma competição entre Deus e o diabo. Na verdade, Deus ele está no controle de todas as coisas, e tudo está acontecendo e acontecerá debaixo da supervisão dele, ou seja, como o senhor comentou, só acontecerão tais coisas por permissão divina. Então Deus permitirá que o anticristo, por exemplo, persiga e mate os santos judeus naqueles dias, mas ele permitirá, então, ou seja, quem lhe dá a coroa? Isaías 54, versículo 16, cooperando aí, eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz as ferramentas para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Sim. O que é que Deus está dizendo? Que ele, diretamente, é ele o autor de toda e qualquer concessão. Então o mal não pode. Como alguém acha que o inimigo foi lá, até para passar pela linha divisória da casa de Jó, ele teve que dizer, mas, viste meu servo Jó? Mas toque em tudo, vai lá, toca, eu deixo. Só não toque na sua alma. E um dia eu preguei sobre isso. Sim. Eu digo que o maior problema do diabo em ter tocado em Jó foi que Jó não podia morrer. E ai dele se Jó tivesse morrido por causa daquela enfermidade que ele lançou. Deus disse, tu toca em tudo, mas não toque na sua alma. Em outras palavras, ele não pode morrer. Então tu vai ter que fazer de tudo, tu pode provar ele, tocar nele, mexer, mas se ele morrer já sabe. Veja que palavra absoluta de Deus. Então, voltando lá. esse ponto é muito importante. Eu vou repetir isso. Tem-se alguma coisa porque Deus deu. Só Deus tem esse poder e autoridade. Como o senhor tocou no assunto do diabo, a característica mais destacada dos anjos da Escritura é o poder. Fala-se sobre a santidade dos anjos, por exemplo, mas a característica que a Escritura mais destaca sobre os anjos é o poder que Deus deu a eles. Então Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo. Um anjo. Ele tornou-se Satanás. Ora, mas o que ele tem, quem foi que lhe deu? Deus, o poder. Ele tornou-se Satanás. Deus tirou-lhe o poder? Não tirou-lhe o poder. Então, quando Cristo ele chama Paulo, ele deixou claro, olha, que eu vou usar você, parafraseando o texto, para converter as pessoas, aí Cristo diz, do poder de Satanás a Deus. Glória a Deus. O diabo usa esse poder que Deus deu a ele para praticar a maldade. A maldade. Mas quem deu o poder foi Deus. Foi Deus. Isso que algumas pessoas às vezes querem espiritualizar muito as coisas e não querem aceitar. Ora, eu estou explicando à luz da Escritura Sagrada. Então ele está com esse poder, que é um poder considerável, causando destruição. Só tem esse poder porque Deus deu. E também promovendo uma falsa paz. Em face ao contexto, eis que olhei e eis um cavalo branco que estava sentado. Sobre ele tinha um arco. Arco fala de alcance, de poder. Mas esse arco não tinha flecha. Não tinha flecha. O que significa? Pois é, olha que fato interessante.
Se tem um arco, não tem uma flecha. O poder de alcance dele, portanto, é limitado. É limitado. Então ele promove uma falsa paz, não é? Uma confederação, em que hoje nós vemos isso, né? As pessoas preocupadas com o meio ambiente, muito bonito, né? É todo mundo querendo promover a união e etc e tal, até bonito, a inclusão, a tolerância, todo mundo ser simpático a todo mundo, não importa se nasceu menino, se nasceu menina, parece tudo bonito, né? Parece tudo bonito, mas na verdade é já uma artimanha do adversário, um alinhamento tanto do sistema, porque aí há o tripé da política, da religião e do que mais? Do sistema financeiro? O sistema financeiro. Eu acrescento mais um, a imprensa. A mídia, ela sempre foi, e nos dias da 70ª semana de Daniel, será um elemento preponderante para ajudar a enganar as pessoas, como faz hoje. Como faz. E com facilidade. Pastor, uma das coisas mais fáceis no mundo é enganar e idiotizar pessoas. Nós vemos isso hoje no nosso país. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, o versículo de número 7. O senhor está dentro desse mesmo contexto, que eu acho que é importante a gente fechar aqui a ideia desse cavalheiro, do anticristo, o anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo de número 6, é melhor? Sim, o 6. Pode prosseguir. Para eu ler? É. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Verso 7, né? É. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. É importante destacar porque na primeira epístola de João 2,18 diz, filhinho, já é a última hora. Sim. Porque muitos têm se feito anticristo. Na verdade, o anticristo ainda não se estabeleceu, mas o espírito e a cultura Sim. dele já tem chegado desde os primórdios da igreja, não é? Muitos se tornaram anticristo. A palavra anticristo, na verdade, o que é que significa? Então, esse ponto é muito interessante, porque esse prefixo anti, ele tem significados diversos. Ele pode sim representar aquele que é contra. Sim. Aquele que se opõe, um opositor. Pode ter esse significado prefixo. Porém, também esse prefixo anti, ele pode significar aquele que se faz passar por uma outra pessoa, que não necessariamente se coloque contra ela, mas que ocupe o lugar que a outra pessoa ocupou. Sim. Como uma espécie de substituto. Vamos colocar no nosso linguajar bem odierno, como um genérico. Um genérico. Nós não temos, quando vamos à farmácia, temos um remédio X, fala isso aqui é o original, mas o genérico está mais barato. Sendo que não poucas vezes o genérico resolve o problema da pessoa muito bem. Sim. Então, esse prefixo anti, no sentido simples, pode também ter o significado de o genérico, não necessariamente aquele que se colocará contra. Daí é onde surge o espírito, a operação do erro, fazendo sinais de prodígios, fazendo maravilhas, se passando. Este, portanto, foi o nosso primeiro selo.